Tem batalha que começa muito antes do problema aparecer. Tem guerras que tentam atingir os nossos filhos mesmo antes de nós percebermos. E é por isso que mãe que ora não espera o caos chegar para dobrar os seus joelhos. Ela, muito pelo contrário, se antecipa, ela vigia, ela cobre e ela discerne. E hoje eu quero te chamar para um momento muito sério diante de Deus. Porque, mulher, mãe, enquanto muita gente acha que está apenas vivendo a rotina, no mundo espiritual existe uma guerra travada pela paz da tua casa, pela mente dos teus filhos e pela unidade da sua família. Por isso eu te faço esse convite todo especial. Fica comigo até o final desse vídeo, porque no final nós vamos fazer uma oração poderosa juntas. E eu creio que Deus pode trazer a paz, a direção e a proteção e o livramento sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos e de toda a tua família. Eu quero te dar muito boas-vindas a esse canal. Eu sou Clara Monteiro e esse é um canal para mulheres que entendem que a família não é um peso. A maternidade não é um acaso e o lar é um ministério diante de Deus. Sim, mulheres de fé, lares com propósito. Então eu quero te convidar a deixar o teu like, se inscrever nesse canal e já escreve aqui nos comentários o nome dos seus filhos, o seu nome e até mesmo a frase: "A minha casa pertence ao Senhor". E eu te convido hoje, aqui nesse vídeo, a levantar um clamor de mãe. E olha, uma das maiores mentiras que o inimigo tenta colocar no coração das mães é essa: não adianta orar, é só uma fase, é só o jeito dele, é só o temperamento dela, é só cansaço, é só coisa da idade. Mas nem tudo é só uma fase, nem tudo é só personalidade e nem tudo é apenas rotina. Existem situações que precisam sim de uma atenção natural. Precisa de conversa, precisa de correção, precisa de acompanhamento, sabedoria, limites, cuidado emocional, mas também existem situações que precisam de cobertura espiritual, porque uma casa sem oração, ela vai ficando ali vulnerável. Uma mãe sem vigilância vai ficando ali sobrecarregada. E uma família sem direção espiritual, ela vai aos poucos perdendo ali a sensibilidade. E é por isso que eu quero te lembrar hoje. Você, mulher, não foi chamada para apenas alimentar, organizar, levar, buscar, limpar, resolver e sobreviver. Muito pelo contrário, você foi chamada também para guardar o ambiente espiritual da sua casa, se proteger e proteger os seus. E talvez você diga aí: "Ah, Clara, mas eu estou tão cansada". E eu te entendo, tá? Mas o que eu quero te dizer é que até uma oração simples, feita com verdade, pode mudar o clima da tua casa, pode trazer paz, pode quebrar a opressão, pode alinhar o coração de uma mãe diante de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar repetidas vezes o valor da vigilância, da intercessão e da bênção liberada sobre a família. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5, Jó, ele se levanta pela madrugada e apresentava os seus filhos diante do Senhor. Olha que forte, né? Jó, ele não esperava acontecer alguma tragédia para orar. Ele se antecipava. Isso me ensina uma coisa muito poderosa aqui. Mães e pais espiritualmente atentos, eles não vivem apenas reagindo. Eles vivem cobrindo os seus filhos. E talvez você não tenha controle ali sobre tudo, provavelmente. E talvez você não consiga estar em todos os lugares aonde seus filhos estão. Isso também é um fato. E talvez você também não consiga impedir toda a dor que ele vai passar,
nós não conseguimos, mas nós podemos orar, nós podemos abençoar, nós podemos, mulher, mãe, declarar a palavra, nós podemos transformar a nossa casa em um ambiente onde Deus é honrado através da nossa boca, da nossa palavra, do nosso discernimento. E isso, mulher, não é pouca coisa. Isso é simplesmente poderoso. Tem muita mãe aí que pensa que só está orando baixinho no quarto, mas no céu, mulher, isso é guerra espiritual. Na terra, isso é semeadura. E no futuro, isso pode ser proteção sobre os destinos dos nossos filhos. Você deve saber bem do que eu vou falar agora. Tem momentos em que a nossa casa ela fica ali com um clima pesado, né? As brigas elas começam a aumentar, o cansaço ele fica fora do normal e os nossos filhos eles ficam por alguns momentos agitados demais, não é verdade? Ansiosos demais, desconectados demais. A paz simplesmente some, a vontade de orar ali diminui ou some, a irritação cresce, tudo vira conflito, tudo vira excesso. E olha só, eu não estou aqui te dizendo para você ver demônio em tudo, tá? Tem coisas que são emocionais, físicas, hormonais, relacionais e precisam sim ser tratadas com responsabilidade e muita sabedoria. Mas também, mulher, mãe, não dá para ignorar que existe ali uma guerra contra a nossa paz, contra a paz da nossa família, dos nossos filhos, no nosso casamento, do nosso marido, porque o inimigo, ele ama a confusão, ele ama a desconexão, ele ama o esfriamento, ele ama quando a mãe está exausta, sem tempo, sem presença, sem oração, sem força. Ah, ele ama. Por isso, hoje aqui nesse vídeo, não é só sobre pedir proteção, só. É sobre levantar, mulher, consciência espiritual sobre a tua mente, sobre o teu ministério, que é a casa, a família. É sobre lembrar quem você é dentro da sua casa. Ei, mulher, você não é apenas alguém tentando dar conta de tudo. Você é uma mulher, uma mãe levantada por Deus para edificar o seu lar. E agora eu quero te pedir algo muito especial. Esse vídeo, se essa palavra está falando com você, eu quero que você comente aqui embaixo. Eu cubro a minha casa em oração. Ou então comenta o seu primeiro nome, o nome do seu filho, da sua filha, ou da pessoa em que você quer estar apresentando diante de Deus hoje. Porque daqui a pouco nós vamos orar juntas. E eu quero que esse vídeo se torne um altar de intercessão. Muitas mães chegando, muitos nomes sendo apresentados, muitas causas sendo cobertos pela graça de Deus. E já compartilha também esse vídeo com outra mãe, com outra mulher. Talvez ela esteja precisando exatamente dessa palavra hoje. Vamos ser ministras do céu, vamos ser missionárias do reino de Deus. Não é o bastante repreender o mal. Sim, é necessário, mas também você precisa liberar, mulher, palavras de vida. Muitas mães, elas oram, mas no dia a dia elas só liberam medo, tipo, esse menino vai me enlouquecer, ou essa menina me dá trabalho demais, oh meu Deus, meu filho não tem jeito, a minha casa ela virou um caos, ou ela está um caos, nada muda. Olha, mulher, cuidado com essas palavras. Cuidado com as palavras que você repete sobre o seu lar. A Bíblia, ela vai dizer lá no livro de Provérbios que a morte e a vida, elas estão no poder da nossa língua. Então, ao invés de repetir o caos, declare promessa sobre a sua casa. Ao invés de alimentar o medo, alimente a fé. Declare assim: meus filhos pertencem ao Senhor. Minha casa será um ambiente de paz. O Senhor guarda a mente dos meus filhos. Nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. Os meus filhos crescerão em sabedoria, graça, temor do Senhor.
O Senhor visita esta casa com misericórdia. Toda a confusão, toda a opressão, todo o peso estranho perde força em nome do Senhor Jesus. Declare isso, mulher. Agora eu quero trazer equilíbrio, porque isso é muito importante aqui nesse canal. Cobrir a casa em oração não significa ignorar o natural. Orar pelos filhos também envolve observar, ouvir, acolher, orientar, corrigir, buscar ajuda quando necessário e construir rotina de presença. Anota isso. Volte quantas vezes for necessário para esse vídeo, anote essas palavras e siga. Às vezes, a nossa criança, ela está mais irritada porque ela está, às vezes, dormindo mal. Às vezes, quando ele é adolescente, o nosso filho é adolescente, ele está fechado ali por algum motivo, porque está sobrecarregado, talvez, emocionalmente. Às vezes, a nossa casa ela está em conflito porque todo mundo está vivendo ali no piloto automático. Então, a oração, ela precisa caminhar junto com a sabedoria prática. Ore, mas também converse. Ore sim, mas também abrace. Ore, mas também organize o ambiente. Ore, mas também coloque limites. Ore, mas também perceba os sinais emocionais. Ore, mas também leve a sério a necessidade de ajuda quando for preciso. Tudo é o discernimento, né? Peça, ore por discernimento. O nosso Deus, ele age no sobrenatural, mas também nos ensina a sermos responsáveis no natural. Agora eu quero te pedir que você se concentre. Talvez você esteja aí ouvindo esse vídeo enquanto você faz a comida, enquanto você arruma a casa, enquanto você talvez esteja aí deitada, ou não sei, de repente até aí chorando em silêncio. Mas eu creio que o Senhor está te visitando nesse momento. Então, se você puder, diminua as distrações por alguns instantes. Respire fundo. Pensa nos seus filhos, pensa na sua casa, pensa nas áreas que você mais precisa de paz, de cura, de proteção e de alinhamento. Porque agora, mulher, nós vamos orar juntas. E eu quero te pedir mais uma vez, não ouça essa oração de qualquer jeito. Ore comigo, concorde com essas palavras, toma posse com fé, apresente os seus nomes, situações, medos, preocupações. Porque mãe, quando ora com fé, não está falando ao vento, ela está se posicionando diante de Deus. E isso é muito poderoso no mundo espiritual. Feche os seus olhos, se possível. Pai, em nome de Jesus, agora eu me uno em oração com cada mulher, Senhor, cada mulher, cada família que está assistindo agora esse vídeo. O Senhor é o dono do tempo. Eu não sei qual é o dia nem qual é a hora que essa mulher chegou aqui nesse vídeo, mas o Senhor conhece cada casa, cada ambiente, cada lar, cada mulher, cada íntimo. Tu conhece o mais profundo, o visível e o invisível. Tu conhece as lágrimas silenciosas, Senhor, dessa mãe, o medo, Senhor, que ela não contou para ninguém, Pai. A preocupação, Senhor, que ela carrega dentro do peito, o peso da responsabilidade, o cansaço, Senhor, da rotina e as guerras, Senhor, que ela tem enfrentado. E agora, Senhor, no teu santo, poderoso e precioso nome, nós consagramos esta casa, Deus, ao Senhor, Deus, que o Senhor possa visitar cada lar, Pai. Eu te peço, Senhor, cobre, Senhor, com a tua presença, com a tua graça, com as tuas mãos, Senhor, com os teus anjos de guerra, Senhor. Guarda, Senhor, as portas dessa casa. Unge, Senhor, os umbrais dessas portas, Senhor. Guarda as emoções, guarda os pensamentos, Senhor. Guarda os caminhos, Senhor, de cada filho, Deus, de cada família, de cada marido, Senhor. Livra, Senhor, de acidentes, Pai. Livra, Senhor, das más companhias. Livra das opressões, Senhor. Livra de toda seta, Senhor, do inferno, Pai. Livra de toda influência destrutiva, Pai. Livra de toda perturbação, Senhor. Visita, Senhor, os quartos, os lares, as camas, Senhor, dos filhos, Senhor. Visita a mente, Senhor, desses adolescentes, dessas crianças. Visita os corações no mais íntimo, no mais profundo, Senhor, desses filhos, Pai. Visita o ambiente, Senhor, desta casa, cada ambiente, Senhor, é
teu, consagrado a ti. Aonde houver o medo, que o Senhor venha trazer a paz. Aonde houver a confusão, que o Senhor venha trazer a ordem. Aonde houver o peso, que o Senhor venha trazer o descanso. Aonde houver a frieza espiritual, que o Senhor venha reacender a chama. Aonde houver o desânimo, que o Senhor venha liberar força nova, Senhor. Eu apresento, Senhor, diante de ti, os filhos pequenos, os adolescentes, os filhos adultos, como eu já falei, os filhos que estão perto, os que estão longe, Senhor. Visita cada um. O Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Por isso nós apresentamos também os bebês que estão no ventre, os filhos esperados, Deus, os filhos prometidos, os filhos que ainda estão nos sonhos de muitas mães, Senhor, de muitas mulheres, Pai. Senhor, guarda cada destino, que nenhuma armadilha do mal venha prevalecer, que toda palavra contrária caia por terra, que toda sentença de derrota seja quebrada e que a tua bênção repouse sobre essa família, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Levanta essa mãe, Senhor. Fortalece essa mulher por dentro. Renova, Senhor, a fé dela. Cura, Senhor, a alma dela, Senhor. Dá discernimento, Pai. Dá sabedoria, dá mansidão, dá autoridade espiritual, Pai. E equilíbrio, Deus. Que essa casa volte, torne a ser um lugar de paz, que essa mesa volte a ser lugar de comunhão, que esse lar volte a ser ambiente de presença de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus. Esta casa, ela pertence ao Senhor. Esses filhos pertencem ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. E nós profetizamos vida, proteção, cura, restauração, direção e paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Repita comigo. Eu tomo posse dessas palavras. Eu tomo posse dessa oração em nome do Senhor Jesus. Se você orou comigo até aqui, escreve nos comentários. Minha casa pertence ao Senhor. E se você quiser também, pode deixar aqui os nomes dos seus filhos, porque eu sei que muitas mães que passam por esse canal também oram umas pelas outras. E se essa palavra falou com você, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outra mulher, com outra mãe, com outra família. E se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal Clara Monteiro. Aqui nós temos e buscamos uma família com propósito. Nós seguimos juntas como mulheres de fé, lares com propósito. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus filhos. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.